Ficou claro aqui a ideia? Só isso. Tá, Henrique, como é que a gente vai fazer essa variação de entalpia? Como é que a gente vai calcular a chamada entalpia de uma reação? Bom, um dos problemas, conforme a gente já estudou anteriormente, ele vai dar as entalpias das substâncias que nós estamos efetivamente estudando. O que nós vamos fazer é, trabalhando com as chamadas entalpias padrões, montar a entalpia para aquela reação. Vamos fazer um exemplo? Isso aqui é muito simples, é bem simples mesmo. Vamos lá. Ele fala bem assim. Calcule o ΔH de combustão. Calcule o ΔH de combustão do etano, que é o C2H6 no estado gasoso. Sabendo que, dica número 1, o ΔHF do etano é de menos 20,2 kcal por mol. Dica número 2, sabendo que o ΔHF do CO2 é de menos 94,1 kcal por mol. Dica número 3, que o ΔHF da água, estado líquido, aqui, perdão, estado gasoso, aqui estado gasoso, que a água no estado líquido é de menos 68,3 kcal por mol. Não esqueça a regra. Primeiro, vou montar alguns exemplos aqui. Primeiro, nós vamos montar a chamada equação principal. Equação principal. A equação principal, obviamente, é a equação de combustão do C2H6. Depois, nós vamos montar as equações de apoio, por assim dizer. As equações de apoio, que são as dicas que ele me deu efetivamente. E, finalmente, nós vamos somar as equações, e, por último, nós vamos somar as entalpias. Ok? O primeiro caso é o mais fácil de resolver. É a entalpia de combustão do C2H6. Combustão, reação com oxigênio para produzir óxidos. No caso, é uma substância formada por carbono e hidrogênio. Então, a combustão dela vai produzir CO2 e água. Vamos lá. Primeira equação. C2H6 reage com O2, produzindo CO2 e H2O. Balanceamento, quanto que é? O balanceamento é 2. Aqui o balanceamento é 3. Oxigênios, 4 mais 3, 7. 7 sobre 2. Tudo bem? Vamos fazer o cálculo. Essa equação que eu fiz aqui, esta é chamada de equação principal. É a partir dela que nós vamos fazer nossos cálculos. Tudo bem? Exemplo número 1. A partir dos dados do problema, nós temos que chegar a esta equação, Camila. Essa equação principal aqui. Como nós vamos fazer isso? Vamos lá. ΔHF do C2H6. Temos que escrever essa equação. Como é que vai ser? Carbono reage com H2, produzindo C2H6. O balanceamento é 2, o balanceamento é 3. O ΔH é quanto aqui? O ΔH é de menos 20,2 kcal. Equação número 2. ΔHF do CO2. ΔHF do CO2. Equação de formação do CO2. Como é que ficaria? Carbono reage com oxigênio, produzindo CO2. Não precisa nem fazer balanceamento. O ΔH é de quanto? É de menos 94,1 quilocalorias por mol. Terceira dica que ele deu para a gente. ΔHF da água no estado líquido é de menos 68,3 kcal por mol. Então vai ser o que? Hidrogênio reage com oxigênio para produzir H2O. Aqui o balanceamento vai ficar como meio de O2.
O ΔH vai ser igual a quanto? A menos 68,3 quilocalorias por mol. Como eu falei anteriormente, essa equação que nós escrevemos aqui, a equação de combustão do etano, é nossa equação principal. E pelo menos dessa maneira que eu estou ensinando aqui, a partir dessas três equações que nós montamos, nós temos que chegar a ela, a chamada equação principal. Vamos lá, nós vamos pegar as substâncias que nós já temos. Primeiro vou pegar esse cara aqui, C2H6, tudo bem? Ele aparece na minha primeira dica, C2H6. Só que aqui ele é o quê? Só que aqui ele é produto. Mas na minha equação principal ele é o quê? Então eu tenho que escrever essa primeira equação no sentido contrário. Assim, C2H6 produzindo 2CO, 3H2. Observe que eu não estou mudando nada, só estou escrevendo a equação no sentido contrário. Ora, se você lê a equação nesse sentido, você observa que ela é uma equação o quê? Se você escrever no sentido contrário, vai ser uma equação endotérmica. Simples, não? Vamos lá, continuando. O oxigênio vai ser relevante para a gente. Lembre-se da regra. Substância simples tem entalpia igual a zero. Lembra disso? Agora o CO2. O CO2 está bem aqui. Na minha segunda dica. Primeiro, que ele é produto. E aqui também ele é o quê? Então, não é necessário mudar o sentido da equação. Porém, tem um detalhe. Aqui tem quantos mols de CO2 na equação principal? E aqui tem quantos? Então, eu tenho que multiplicar essa equação todinha por 2. Por 2, por 2, por 2. Só entendeu? E, consequentemente, aqui também por 2. Como é que ficaria a equação? Ficaria assim, equação número 2. Ficaria 2 carbonos, reage com 2O2, produzindo 2CO2. O ΔH vai ser quanto? Não precisa mudar o sinal, vai ser menos 94,1 multiplicado por 2. Finalmente, a terceira equação. Aqui na minha equação principal eu tenho H2. Aqui ele é o quê? Produto. Na minha dica, ele é o que também? Ele é produto de reação. Nesse caso específico, não precisa mudar o sentido da equação. Porém, tem quantos mols aqui? Tem 3 mols. E aqui tem quantos? Só tem 1 mol. Eu tenho que multiplicar, então, toda essa equação, a última, a terceira equação, por quanto? Por 3. Vai ficar 3, vai ficar 3 multiplicado por 1 sobre 2, que vai dar 3 sobre 2, e aqui 3, tudo bem? Reescrevendo a equação, vai ficar assim, olha. 3H2 reage com 3 meios de O2, produzindo 3H2O. O ΔH vai ser quanto? Não mudei o sentido da equação, então não precisa mudar os sinais de nada. Vai ficar menos 68,3 multiplicado por 3. Bora ver se eu fiz certo. Se eu fiz certo, a equação que eu achar aqui vai ser igual à equação principal. Vamos lá. Esse hidrogênio com esse hidrogênio, eu posso cancelar. Lembra-se, eu posso cancelar os opostos, tudo bem? Aqui é reagente, aqui é produto, então cancela. 2 carbonos com 2 carbonos opostos, cancela. Quem sobrou? Sobrou C2H6. 2 mais 3 sobre 2 vai dar incrivelmente 7 sobre 2. O2. 2CO2 e 3 H2O. Observe que é igual à minha equação principal. Ficou claro aqui? Quanto que é o ΔH? É a soma de tudo isso aí. É só somar todo mundo. Isso aqui vai dar mais 20,2 menos 188,2 menos 204,9. Se ΔH vai ser igual a menos 372,9 quilocalorias por mol. Tudo bem aqui? Bastante simples, não é verdade? Very, very
tem um método do livro do Ramalho que é muito interessante.